Olá, esta é a primeira aula da disciplina Termodinâmica Aplicada. Sou o professor Gilberto Martins, da Universidade Federal do ABC, e nós estamos iniciando então o curso de Termodinâmica Aplicada. O conteúdo que a gente vai ver aqui está focado em conceitos básicos, né, que vai ser essa aula de hoje, é, que vão ser sistema e volume de controle. Vamos ver as definições desses termos, que são bastante importantes para todo o desenvolvimento da disciplina. Estado termodinâmico, propriedades termodinâmicas, processos, ciclos, equilíbrio termodinâmico, lei zero da termodinâmica. A gente ainda não vê a primeira lei nem a segunda, apesar de cronologicamente elas terem vindo antes da lei zero, mas hoje nós vamos ver a lei zero. E sistemas de dimensões e unidades. Tá? Bom, primeiro vamos definir termodinâmica como sendo, deixa eu tentar aqui, uma ciência que vai estudar as transferências de energia. Então a gente vai estar ligado, a termodinâmica é a ciência que estuda a energia, basicamente, e as relações entre as transferências de energia de um corpo, de um sistema, para o resto do mundo ou para outro corpo, e as alterações que essas transferências de energia provocam nas propriedades desse corpo e do resto do mundo. Tá? Então, principais propriedades: temperatura, pressão, volume, energia interna, enfim, a gente vai ver as. Mas, basicamente, a gente quer saber, se eu não tiver transferência de energia nenhuma, né, de um objeto que eu estou estudando, ou para ele ou dele, basicamente ele vai ficar no mesmo estado para o resto dos tempos. Né? Quando eu transfiro uma quantidade de energia dele ou para ele, ele vai alterar as suas propriedades. Então, a gente precisa achar uma relação para saber, medindo as propriedades, quanto de energia entrou ou saiu do corpo. Isso é basicamente o estudo que a termodinâmica vai fazer. Tá? Ela é um ramo da física, né? Mas também uma ciência de engenharia. Né? A gente vai abordar ela como uma ciência de engenharia. É, na verdade, vocês já devem ter visto fenômenos térmicos, né, que é encarada como uma, um ramo da física. Aqui a gente vai usar uma parte disso também, mas abordar um pouquinho com uma abordagem, adicionar uma abordagem um pouquinho diferente, que a gente vai explicar ao longo da disciplina. Como sendo e o interesse da engenharia é estudar sistemas, como a interação entre eles, é, inclusive abordando a visão de um sistema que troca massa, não só energia com o meio, mas também massa, que é a visão de volume de controle. Porque a grande maioria dos equipamentos de engenharia que trabalham com fluidos, por exemplo, eles vão necessitar, vão ter fluxo de massa entrando e saindo. Então, essa é a grande diferença da abordagem da engenharia em relação à termodinâmica, da física. Né? E o objetivo da engenharia é ter projetos otimizados, né, que gastem o mínimo possível de energia para produzir um efeito útil que a gente quer, ou que seja que tenha maior eficiência. Né, para obter um serviço, você gasta com menor quantidade de energia e, portanto, causa um menor impacto ambiental, porque o uso de energia inevitavelmente vai causar problemas ambientais. Tá? Bom, o sistema. Então, o primeiro conceito que a gente vai usar aqui, a gente vai apresentar, é o conceito de sistema. É, vamos dizer, todas nas ciências térmicas e térmica e fluidos, por exemplo, a gente precisa definir muito bem o que é o sistema, porque a gente está trabalhando em geral, e vai ser o enfoque que a gente vai usar aqui, com fluidos. E quando você trabalha com sólido, é muito fácil definir o sistema. Você fala, ó, aquela cadeira aqui, eu vou estudar as forças sobre uma cadeira. A cadeira está sempre lá, ela tem, né, você pode até deformar ela, mas ela tem uma massa bem definida e fixa, né? Ocupa um lugar no espaço e tal, e é sempre o mesmo. Agora, um fluido, eu vou falar, não, eu quero estudar 1 quilo de ar. Ah, 1 quilo de ar, mas cadê esse quilo de ar? Se ele está dentro de um recipiente, tudo bem, ele está lá. Mas se é 1 quilo de ar que está no meio de uma sala, assim, então você tem que definir, né, portanto, é, qual que é o teu sistema. Né? E, por exemplo, eu quero estudar o ar, não quero estudar se ele está dentro de uma garrafa térmica, dentro de um balão, eu quero estudar o ar, o que, que acontece com ele. Então, o meu sistema eu vou ter que definir primeiro, que é uma quantidade de matéria, então vai ter 1 quilo, 10 quilos, 50 gramas, vai ter uma unidade de massa, é,
E é nessa, e vai ter uma composição química, né? É ar, é água, né? Enfim. Então, é ele que a gente vai estudar. Tá? Normalmente, a gente foca a atenção numa quantidade de massa e de uma matéria conhecida. Né? É, e o que a gente não está querendo estudar? Então, se eu estou estudando esse 1 quilo de ar, bom, todo o resto do universo é o meio ou vizinhança. Pode estar aqui, pode estar na China, enfim. Mas tudo que não é aquele quilo de ar ou a quantidade de matéria que eu vou estudar é o resto do mundo, que a gente costuma chamar, ou meio ou a vizinhança. Tá? Tudo que não é o sistema. E também aí define-se claramente, né? Eu estou estudando uma quantidade de matéria e tem todo o resto do universo que não é aquela quantidade de matéria. Então deve existir uma fronteira entre esta quantidade de matéria que eu estou estudando e todo o resto do universo. E é uma superfície imaginária, né, imaterial, né, portanto não tem tamanho, não tem, né, mas a gente vai desenhar normalmente com uma linha tracejada, é, e que vai ser muito importante eu definir ela, porque é através dela que vai ocorrer as transferências de energia, seja na forma de calor ou de trabalho. Então, eu tenho que, toda vez que eu vou resolver um problema termodinâmico, eu tenho que definir. É um sistema? É, qual é a fronteira desse sistema? Né? Tenho que definir, o sistema é tantos quilos de tal coisa. Né? E onde ele está, e por quê? Porque dependendo do tipo de fronteira que ele tem, por exemplo, se é uma fronteira rígida, então é 10 quilos de água dentro de um reservatório rígido. Então ele não vai se expandir nem reduzir. Mas se estiver dentro de um reservatório que é expansível, que é uma bolha de água, que você está dentro de um balão de água, por exemplo, ele vai mudar de forma, ele vai, né? Então a forma de interagir com o resto do mundo está definido pela fronteira aqui. Tá? Os sistemas podem ser, então aí já é uma, assim, a gente vai usar uma nomenclatura bem clara, né? Então, sistema isolado. Sistema isolado é um que não troca energia nem matéria com o resto do mundo. Né? Então, a gente vai ter alguns exemplos que são até teóricos, que você, por exemplo, definir, bom, eu estou estudando esse sistema, que é 1 quilo de água, e todo o resto do mundo é o meio. Se eu criar um novo sistema que é o meu quilo de água e todo o resto do mundo, ele vai ser um sistema isolado. Por quê? Porque ele engloba tudo que existe no universo, portanto ele tem uma massa fixa, né, que não vai ser trocada, e não vai trocar energia com mais nada, porque eu estou englobando todo o resto do mundo. Então esse conceito de sistema isolado é um pouco abstrato, só para a gente dizer, olha, ele não troca energia nem matéria com o resto do mundo. Sob algumas circunstâncias, a gente consegue definir, olha, isso aqui é um sistema isolado, mas é uma abstração mais do que tudo. Tá? O sistema fechado, este sim é o que a gente normalmente vai chamar de sistema. Tá? Então a gente não vai usar sistema fechado, não vai falar sistema. Sistema é uma quantidade de matéria fixa, portanto ele não troca matéria com o resto do mundo, ele só vai trocar energia. Tá? E em contraposição ao sistema aberto, que a gente não vai chamar de sistema aberto, mas vai chamar de volume de controle. Então, quando eu falar sistema, intrinsecamente eu estou falando sistema fechado, ou seja, quantidade de matéria fixa, que eu vou estudar, e ou volume de controle, que é uma quantidade de matéria que não necessariamente é fixa, mas eu vou analisar um volume, né? Vou marcar um espaço no universo, um volume, né? Pelo qual entra e sai massa e também existem trocas de energia. Então, por exemplo, qualquer equipamento, né, de fluxo que a gente vai analisar, uma bomba, um trocador de calor, você vai ter entrada e saída de fluido e vai ter interações com o resto do mundo, trocando calor através da parede ou trocando energia, né, entre potência elétrica numa bomba e assim por diante. Então, a gente vai chamar de volume de controle. Tá? Então, esses conceitos vão ser extremamente importantes em toda daqui para. Né? E um aspecto bastante interessante é que a termodinâmica tem termos muito precisos para dizer, para definir palavras, né, que são muito definidas, né, que a gente chama um sistema, qualquer sistema de termodinâmica é um termo muito claro, muito definido, e a gente tem que entender o que ele é. Tá? Então, a gente vai trabalhar com a termodinâmica clássica, que é uma visão macroscópica, né,
diferentemente da termodinâmica estatística, que vai analisar, que vocês viram lá em, por exemplo, teoria dos gases, né? Onde você tem as partículas, a velocidade média das partículas. Não, aqui a gente até procura entender o que acontece lá, mas a gente vai considerar que os volumes de controle podem ser infinitesimais, mas eles são grandes o suficientes para que todas as propriedades sejam consideradas contínuas, né? Então a gente chama de meio contínuo. Tá? Não existe como é que chama? Descontinuidade no meio para qualquer propriedade. Tá? Estado termodinâmico. Aqui também é uma palavra, né? Um estado líquido, estado sólido. Veja, em termodinâmica nós vamos chamar isso de fase líquida, fase sólida. Estado termodinâmico é caracterizado por um determinado número de propriedades macroscópicas, que depois a gente vai ver que são propriedades, né? Quais delas que são independentes, e ele vai caracterizar como, em que estado está uma substância que eu estou analisando, tá? Uma propriedade, uma quantidade de matéria. Então, se eu tiver, para uma substância pura que a gente vai ver, bastam duas propriedades intensivas, né? Ou seja, independentes, para caracterizar um estado. Então, em termodinâmica, a gente, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui alguma coisa, a gente vai usar muito desculpem aqui que eu não estou habituado a mexer com isso, mas gráficos, né? Então, duas propriedades, uma propriedade P1, por exemplo, pressão, e uma propriedade P2, por exemplo, temperatura. P2, tá? Por exemplo, temperatura aqui, tá? E aí, se eu tenho, se elas são independentes, eu vou sabendo uma pressão, tendo medida a pressão e a temperatura, eu tenho um estado termodinâmico, que é caracterizado, portanto, por um ponto num diagrama de duas propriedades intensivas independentes. Tá? Então, eu estou nesse ponto aqui. Se eu não tiver nenhuma interação de energia com o resto do mundo, essa quantidade de matéria vai ficar sempre nesse estado aqui. Tá? Propriedades termodinâmicas são características macroscópicas, mensuráveis da matéria, e a gente vai chamar aqui que independem da história do sistema. Não, assim não são funções, ou assim elas são funções variáveis de estado, que a gente vai chamar. O que significa isso? Propriedades, por exemplo, uma substância pura, água, né? Então eu meço a temperatura é uma propriedade, né, termodinâmica, porque eu posso pegar água que acabou de ser formada agora, eu peguei duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, formei ela e eu, né, tenho temperatura e pressão dela, eu meço, e aí eu sei que ela é igual às propriedades, né? O estado em que ela está é exatamente igual a uma quantidade de água que está formada há 10 bilhões de anos aqui, ou em Marte, ou em Júpiter, ou em qualquer lugar do universo. Tá? Não interessa se ela já virou líquido, sólido, se evaporizou, se ela voltou, desde que ela tenha aquela pressão e temperatura, todas as demais propriedades são conhecidas dessa matéria. Então, propriedades, há várias, a gente vai ver algumas, né? Mas há propriedades, inclusive, cor, por exemplo, pode ser uma propriedade. Então, eu tenho medidores de cor ou de refratância, enfim. São uma série de propriedades que a gente usa que não tem história. Elas só dependem do ponto, do estado em que ela está no sistema. Não depende de qual caminho ele percorreu para chegar lá. Essa é uma grande caracterização das propriedades. E são macroscópicas, às vezes elas são medidas indiretamente, nem todas têm medidor, né, eu consigo medir, como pressão e temperatura, mesmo temperatura a gente vai ver que é uma medida indireta, tá? Calibrada por sistemas. Mas tem outras que são só medidas ou calculadas a partir de algumas outras medições. Tá? Propriedades podem ser extensivas, ou seja, as propriedades que são proporcionais à massa. Então, por exemplo, volume. 1 kg de água, num determinado estado, ocupa um volume. 2 kg de água vai ocupar o dobro desse volume. Né? Energia, tem uma série de propriedades que são extensivas. E intensivas, que independem do tamanho do sistema. Então, se eu pegar 1 kg de água numa determinada condição no ambiente, ou eu separar 1 kg de água ou 2 kg de água, né, na mesma condição, eu vou medir pressão e temperatura, vão ser as mesmas, por exemplo. Então, elas não são proporcionais à massa. Na realidade, eu posso transformar toda propriedade, deixa eu voltar aqui,
Toda propriedade extensiva pode ser transformada numa propriedade intensiva, desde que eu divida a propriedade extensiva pela massa. Então, uma propriedade extensiva, que é o volume, eu vou gerar a propriedade intensiva, que é o volume específico, que é o volume dividido pela massa, que é o inverso da densidade, né? Então, isso está dito aqui, né? E o outro termo que eu já falei um pouco, né? O que é estado para a gente? O estado é caracterizado por duas propriedades intensivas e não depende da história, como chegou lá. O que é fase? É uma quantidade daquela matéria que eu estou estudando, totalmente homogênea em termos de composição química, estrutura física e assim por diante. Então, as fases que a gente tem da matéria são a fase líquida, a fase sólida e a fase vapor ou gás. Tá? E que vão ter propriedades bem características de cada um e vão ter mudanças, né? Vão ter comportamentos na mudança de fase que nos interessam muito. Então, sólido, líquido e vapor para a gente vão ser fases da matéria e o estado vai ser definido por duas propriedades termodinâmicas intensivas, ou seja, que independem da massa. Tá? Algumas propriedades intensivas importantes, então, são a pressão, que eu já comentei, né? A pressão, na realidade, é definida como a força normal dividido pela área, né? Um conceito bastante importante é que em termodinâmica, ou nas tabelas termodinâmicas que a gente for usar, ou na lei de gás ideal, a gente vai trabalhar com pressão absoluta. Tá? E o que é a pressão absoluta? É a pressão manométrica. O que é a pressão manométrica? É a pressão que a gente lê nos manômetros. Então, se eu vou num posto encher o meu pneu de ar, né, ele vai me mostrar lá, sei lá, 30 PSI, 30 libras, né, que dá, sei lá, 2 bar aproximadamente. Só que essa pressão é a pressão acima da atmosfera. Eu estou comparando a pressão dentro do pneu com a pressão atmosférica local. Então, para eu saber. Então, qual é a pressão manométrica de um pneu furado? É zero, porque a pressão dentro do pneu é igual à pressão atmosférica. Mas qual a pressão absoluta? Ele está no vácuo? Não, ele está à pressão atmosférica. Então, a pressão absoluta vai ser a pressão manométrica, que eu meço com um manômetro, que é o medidor de pressão, mais a pressão atmosférica, que eu meço com um barômetro. Tá? Então, para se procurar nas tabelas termodinâmicas as propriedades, vai ser sempre utilizada a pressão absoluta. O volume específico também, eu já comentei, que é um limite para o V tendendo a zero, mas né, dentro de limites consideráveis, para que a gente não possa usar a hipótese de contínuo, do volume medido de uma quantidade de massa dividido pela própria massa. Né? Então, volume sobre massa dá o volume específico, que é o inverso da densidade. Então, aqui, a densidade seria massa sobre volume, né? Em sistema internacional, a gente vai usar metro cúbico por quilograma, né? Que é unidade de volume por unidade de massa. Então, as tabelas termodinâmicas vão trabalhar com propriedades específicas, como pressão absoluta, volume específico, temperatura. Às vezes são temperatura absoluta, às vezes é temperatura em graus Celsius, por exemplo. Processos termodinâmicos. O que são processos termodinâmicos? Então, eu já até mostrei no outro. É uma sequência de estados. Né? Então, eu vou focar minha atenção numa quantidade de matéria. Tá? Eu pego lá 1 kg de gás dentro de um equipamento qualquer, um dispositivo cilindro-êmbolo, por exemplo. Aí eu forneço calor para esse quilo de ar, ele vai aumentar a sua temperatura, vai se expandir, né? A pressão pode manter constante, enfim. Então ele vai ter um conjunto de pontos. Né? Então, deixa eu mudar aqui. Se eu pegar um gráfico, né? Eu tenho lá um estado. Nossa, está bem ruim a coisa aqui. Eu estou no estado. Se eu fizer trocas de energia com essa quantidade de massa, ele vai percorrer um caminho num diagrama de duas propriedades quaisquer. Este caminho, né, que é um conjunto de estados pelos quais a substância vai passar, é um processo. Tá? Ele pode ser um processo mantendo uma das propriedades constante aqui, ou aleatório. Né? Enfim, é simplesmente um caminho, né, uma linha num diagrama
de duas propriedades termodinâmicas, né? Então é o conjunto de estados, uma sequência de estados pelo qual passa o sistema enquanto trocando energia com o meio. E isso vai variar, que caminho ele vai, em função da fronteira, de quais são as restrições dele trocar calor, ou trabalho, ou energia com o resto do mundo. Então, vou gerar infinitos tipos de processo aqui. Tá? Alguns processos peculiares. Deixa eu tentar apagar esse negócio aqui. Então, deixa eu ver, isso aqui é a borrachinha, né? Tá, deixa eu tirar isso aqui. Alguns processos peculiares aqui. Acho que eu tinha que apagar tudo isso aqui. E esse também, pronto. Alguns processos peculiares aqui. Eu estou num diagrama pressão versus volume, por exemplo. São duas propriedades. Aqui o volume é total, não é específico, mas aqui eu estou caracterizando, eu estou num estado 1 aqui, tá? E o que está acontecendo desse estado para quando eu desço nesse diagrama aqui, ó? Veja, a pressão está diminuindo e o volume está constante. Então eu estou num dispositivo, isso é um gás, por exemplo, num dispositivo a volume constante, onde eu resfriei ele, tirei calor, então ele baixou a pressão. Tá? Veio até esse nível de temperatura aqui. Agora, o processo de daqui para cá, no D, o que está acontecendo? Ele está aumentando o volume, então está se expandindo e mantendo a pressão constante. Então, esse gás agora não está mais dentro de um dispositivo a volume fixo, mas ele está num dispositivo cilindro-êmbolo que mantém a pressão sempre constante. Né? Mantendo o peso do êmbolo constante, ele vai fornecer calor, ele vai se expandir. Tá? Se eu retirar calor, ele vai reduzir o volume, vai, né, ser comprimido. Né? Reduzir o volume. Aqui tem o processo C, que é um processo, então, só para isobárico, é o D, por exemplo, né, mantendo pressão constante. Isocórico, ou seja, volume constante, é o A. O C, isotérmico. Tá? O que é isotérmico? Isso aqui é uma isotérmica num diagrama PV. Essas aqui são as isotermas de um gás ideal. Tá? Então, aqui o que está acontecendo? Está havendo uma expansão, tudo bem? Está expandindo, aumentando o volume, e uma redução de pressão. Tá? Então eu tenho que fornecer trabalho para expandir, tá? Mas eu tenho que trocar calor para reduzir a pressão. Então, e manter a temperatura constante. Tá? Então, quando eu forneço trabalho, estou expandindo, eu tenho que trocar calor. Então, apesar do processo ser isotérmico, ele mantém a temperatura constante, como ele tem uma troca de energia, né, na forma de trabalho com o resto do mundo, ele também tem que ter uma troca de calor. Então ele é isotérmico, mas não é adiabático, ele troca calor e trabalho. Enquanto o processo D é um processo adiabático. Né? Você veja que aqui tem uma expansão adiabática, então é um dispositivo cilindro-êmbolo que eu vou tirando o pezinho, mas mantendo isolado, eu não troco calor. Então, à medida que ele se expande, ele produz trabalho e vai reduzindo a sua temperatura, porque então ele vai tirar energia para produzir trabalho. Então ele é um processo adiabático, mas que ele vai reduzindo a temperatura. Tá? Então isso é muito importante também entender nesses diagramas como é que é o processo, como é que eu saio de um estado e vou para o outro. Tá? Bom, um outro conceito que a gente vai apresentar aqui é o conceito de equilíbrio térmico, que é relativamente simples, mas o que é isso? Dois corpos em contato térmico trocam calor, fazendo variar suas propriedades até que entrem em equilíbrio térmico. E aí suas propriedades assumem valores fixos e suas temperaturas são iguais e uniformes. Então, é uma observação empírica da natureza, quando eu coloco dois corpos em contato. Também é uma observação empírica que o calor vai vir do mais quente, de mais alta temperatura, para o de mais baixa temperatura, mas é uma observação empírica que ao colocar dois corpos em contato, eles vão, depois de um tempo, mudar várias propriedades. Né, o que reduz a temperatura vai normalmente ter reduzir, o que vai aumentar a temperatura vai ter uma expansão, enfim, tem uma série de propriedades que vai mudando resistência térmica, elétrica ao longo desse processo, mas se eles estiverem por tempo suficiente em contato, depois de um tempo a mudança das propriedades para e eles então se dizem em equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico está definido quando a temperatura de ambos é igual. Então, não existe troca líquida de calor. Pode até ver troca de um para o outro e do outro para um, mas ela tem o mesmo valor. Então, a troca líquida é nula. Assim se chama o equilíbrio térmico. Né?
Por que ele é importante? Para definir a lei zero da termodinâmica, né? Então, a lei zero da termodinâmica vai dizer o seguinte, é uma lei tão, parece muito óbvia, né? Mas fala assim, ó, o A é um sistema isolado, que está isolado do resto do mundo. Aí eu pego um medidor de uma propriedade qualquer que fosse ela, e coloco ele em contato térmico com o equipamento, com o corpo A. Aí ele vai, essas propriedades que esse equipamento está medindo, ela vai mudando, né, à medida que existe a transferência de calor de A para T, até que os dois entrem em equilíbrio. Essa propriedade para de alterar. Então ele chegou num valor que parou. Então, se essa propriedade parou, todas as demais propriedades também pararam de variar, né, e eu vou dizer que esses dois corpos, então, estão em equilíbrio térmico e, portanto, estão à mesma temperatura. Aí eu pego esse equipamento aqui, tiro daqui e vou para um outro lugar, em outro lugar do mundo, e acho um outro equipamento, um outro sistema aqui, B, onde eu, que também é isolado, que não troca energia quase do mundo, e encosto ele aqui. Tá? Aí ele vai, então, vai alterar, vou esperar um tempo suficiente para que eles entrem em equilíbrio térmico, né? E aí ele vai me dar um número a hora que ele chegou em equilíbrio térmico que parou de variar essa propriedade que eu estou medindo, seja ela resistência térmica, elétrica, qualquer coisa que eu estou medindo aqui. Quando parou de variar esse negócio, aí eu vou lá e digo, bom, eles estão em equilíbrio térmico e, portanto, a temperatura de T também é igual a de B. Isso me permite dizer que se A está em equilíbrio com T e B está em equilíbrio térmico com T, então A e B estão em equilíbrio térmico, ou seja, se eu encostar um no outro aqui, não vai haver mudança de temperatura nenhuma, nem de temperatura nem de propriedade nenhuma, porque eles estão em equilíbrio térmico. Parece óbvio, mas não é assim. Então, lei zero diz que se cada corpo, né, A e B, estiverem em equilíbrio térmico com o terceiro T, eles estarão em equilíbrio térmico um com o outro. Ó, parece, né, óbvio, mas é isso que nos permite inventar equipamentos que meçam temperatura, os termômetros, né? Então, dois corpos em equilíbrio térmico estão sempre à mesma temperatura. Então, eu posso criar um dispositivo que vai medir uma propriedade qualquer, por exemplo, a expansão de mercúrio, ou hoje em dia a gente está medindo, né, para medir temperatura por causa do Covid, você está medindo seja na cabeça, seja no pulso, né, por um raio, acho que é infravermelho, né? E aí você calibra isso num padrão que eu conheço a temperatura e depois sempre que eu apontar esse equipamento e medir aquela propriedade e ele entrar em equilíbrio, então demora um tempinho até que esse treco entre em equilíbrio, né? Você fica esperando o cara até a temperatura estabilizar, ela estabiliza, então eu falo, tá bom, isso aqui está na mesma temperatura que está quando eu calibrei esse negócio, tá? Então parece óbvio, mas é isso que nos permitiu e permite até hoje inventar novos dispositivos para medir temperatura de forma indireta. Tá? Então, os termômetros são isso, né? Eles são equipamentos que são utilizados para medir propriedades, né, quaisquer, né? Alguns são é, por exemplo, a expansão do mercúrio ou de um outro fluido num tubo capilar, né? Ou qualquer outro, né? Resistência térmica, resistência elétrica, condutividade elétrica, enfim. E você calibra isso em pontos conhecidos, né? Então, e aí surgem as escalas diferentes, né? A escala Celsius, por exemplo, considera 0 graus Celsius para o ponto triplo da água, que ela está em equilíbrio a sólido, líquido e vapor, né? 0 graus. E o ponto de, né, escala centesimal, então 100 graus ele estaria no ponto de ebulição da água à pressão atmosférica, né? Essa escala Celsius. A escala Fahrenheit é outra que vai usar outros valores para esses pontos, né? A gente não vai usar muito isso aqui. E tem as escalas absolutas, que é a escala Kelvin, por exemplo, que a gente vai usar também quando trabalhar com escala absoluta. A gente vai ver isso mais na segunda lei lá, mas você vai ter o tamanho do Kelvin, né, de um grau, um Kelvin é igual ao tamanho de um grau Celsius. Então, você só muda a escala. O 0 Kelvin é menos 273,15 graus Celsius. Tá? A última coisa que a gente vai ver agora seria então as unidades básicas do SI, então o sistema de dimensões e de unidades. Então, as dimensões básicas, né, que a gente usa é massa no sistema internacional, massa, comprimento, tempo e temperatura. Se eu fosse trabalhar com
corrente elétrica eu teria outras unidades, mas aqui não vou estar trabalhando. Então, a massa, a unidade que a gente usa no Sistema Internacional é quilograma, o comprimento é metro, o tempo vai ser dado em segundos e a temperatura pode ser Kelvin ou Celsius. Tá? Então, isso aqui é um sistema a quantidade básica é massa, M, comprimento a gente vai chamar de L, T, tempo seria T minúsculo e temperatura seria um T maiúsculo. Tá? Por que são as unidades básicas? Porque são as principais dimensões. A partir delas eu monto qualquer outra unidade. Então, eu usando as leis da física, né, eu vou dizer que, por exemplo, força. O que é força? Força é massa vezes aceleração. O que é aceleração? Aceleração é comprimento dividido por tempo, que é velocidade, dividido por tempo de novo. Então, é comprimento dividido por tempo ao quadrado. Então, força vai ser massa vezes comprimento dividido por tempo ao quadrado. ml T a menos 2, né? T a menos vezes T menos. Então, é quilograma por metro segundo ao quadrado. Tá? Isso é força, né? Pressão é força sobre área. Então, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado vezes dividido por metro ao quadrado. Então, vai ser quilograma por metro dividido por segundo ao quadrado, né? Que vai dar Pascal. E as unidades vão gerando. A unidade de força é Newton, unidade de pressão é Pascal, Newton por metro quadrado. Enfim, aí depois a gente vai fazer alguns exercícios, vou dar alguns exemplos para vocês fazerem a análise dimensional.